A paz do Senhor, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 34, que diz assim: Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Somente até aqui por enquanto, meus amados. Nessa palavra aqui de Salmo, capítulo 37, versículo 34, a minha versão é da NVI, fala a respeito de esperar no Senhor, né? Esperar no Senhor, seguindo a vontade dele, fazendo a vontade dele, fazendo aquilo que ele nos conduziu a fazer enquanto nós estamos esperando nele, né? Porque, meus amados, esperar no Senhor não significa que nós vamos ficar de braços cruzados sem fazer nada. Quando a palavra de Deus diz assim, espere no Senhor, né? Ou em Salmos 40, por exemplo, que diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou seus ouvidos a mim e escutou o meu clamor, atendeu o meu clamor, dependendo da versão, né? Quando a palavra do Senhor diz, esperei com paciência no Senhor, ou espero no Senhor, ou a minha esperança está no Senhor, não significa, né, que o salmista ficou ali sentado de braços cruzados, sem fazer nada, somente esperando pelo Senhor. Não, meus amados, né? Aqui em Salmo 37, 34 diz, né? Espere no Senhor e siga a sua vontade. Então, enquanto nós estamos esperando no Senhor, né? Seja lá para qual objetivo seja, né? Se você está esperando no Senhor uma promessa se cumprir, ou se você está esperando o tempo do Senhor, né? Ou se você está esperando o Senhor agir na sua vida, entrar com providência em alguma área da sua vida. Se você está esperando no Senhor, até que Ele cumpra isso, nós temos que esperar no Senhor fazendo a vontade dEle, seguindo a vontade dEle, assim como está em Salmos 37, 34, né? Espere no Senhor e siga a sua vontade. Por que isso é importante? Na parte B desse versículo vai dizer, Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Né? Aí tem um ponto e vírgula aqui, mas antes eu vou explicar. Aqui em Salmos 37 e 34, a gente vê, né, que quando a gente espera no Senhor, seguindo a vontade dele, fazendo a vontade dele, um exemplo, José, ele esperou cerca de 14 anos, né, entre 14 a 16 anos, até que chegasse o tempo dele se tornar governador sobre o Egito. Né? José ele teve o sonho ali com 17 anos e foi se tornar governador do Egito em torno de 14 a 16 anos depois. E durante esse tempo, meus amados, que José estava esperando no Senhor, até que aquele sonho que ele teve se cumprisse, José não ficou parado, sentado de braços cruzados, sem fazer nada. Não. Pelo contrário, José estava trabalhando. José estava fazendo aquilo que Deus entregou na mão dele para que ele realizasse, né? Durante esse tempo em que José teve o sonho, até o tempo da espera do Senhor, né, até que ele se tornasse governador do Egito ali, José, ele foi vendido como escravo e começou a trabalhar na casa de Potifar. Então ele era administrador ali dos bens de Potifar, né? Ele administrava ali todos os bens de Potifar, ele administrava os rebanhos, todas as propriedades, tudo o que envolvia os bens de Potifar. E depois ele foi trabalhar na prisão do faraó, né, gerenciando ali, gerindo também os presos, foi trabalhar ali mais ou menos como carcereiro e administrador ali daquela prisão. Então a gente vê que José, ele não passou esses entre 14 e 16 anos parado com os braços cruzados. José esperou no Senhor até que aquele sonho se cumprisse e esperou. Por quê? Porque José não tentou acelerar o processo. José ele não tentou, né, se jogar logo precipitadamente para se tornar governador do Egito. Não. Ele passou por todas as etapas que foram necessárias até que ele se tornasse governador do Egito, já um homem adulto. Né? Então ele trabalhou na casa de Potifar, ele trabalhou na prisão de Faraó, né? Trabalhou no palácio de Faraó, até conseguir chegar ao tempo do Senhor, para ele se tornar governador. Então José, ele esperou no Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E qual era a vontade do Senhor para José, ali naquele momento, naquela situação em que ele vivia? Executar a oportunidade que Deus deu para ele, né?
uma oportunidade em meio à dor. Por quê? Porque José foi invejado pelos seus irmãos. Os irmãos dele tramaram a morte dele e os irmãos de José venderam ele como escravo, né? Então, no meio dessa dor, no meio dessa situação, no meio desse deserto, Deus deu uma oportunidade para José. Qual a oportunidade? A oportunidade dele se tornar administrador na casa de Potifar. Então, José, meus amados, ele não sentou, cruzou os braços e ficou choramingando, reclamando, falando: ai, meus irmãos me venderam como escravo. Ai, eu tô aqui longe do meu pai. Meus irmãos me venderam como escravo. Ai, como meus irmãos são malvados comigo. Não, meus amados. José, ele executou a vontade do Senhor. Ele aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele, né? A oportunidade de se tornar administrador dos bens de Potifar, da casa de Potifar, da propriedade de Potifar, né? E sabemos que dentro da casa de Potifar houve ainda outra injustiça e outra calúnia contra a vida de José, né? Que fez com que ele fosse preso injustamente. E mais uma situação, mais uma oportunidade, em mais uma situação de dor, que Deus cria mais uma oportunidade, né? Para que José se preparasse ali no tempo da espera. Então, meus amados, quando a gente diz assim, o tempo da espera é um momento de aprendizado. Verdadeiramente é, meus amados. Porque se José não tivesse passado por esses 14 anos, né? E vejam bem, quanto maior, isso é um fato, quanto maior o tempo de espera, quanto maior o tempo de espera até que a promessa se cumpra, significa que a proporção da promessa é tão grande que precisa de um nível de preparo muito maior para que você consiga administrar aquilo que Deus vai realizar na sua vida. José, ele precisou de mais de 14 anos para se preparar, para conseguir gerir, administrar, governar toda uma província, todo o império ali que envolvia mais de uma nação, né? Então, meus amados, a gente vê aqui, né, que José, ele esperou no Senhor, sim, mas ele esperou trabalhando. Ele esperou fazendo a parte dele. Ele esperou confiando no Senhor, crendo no Senhor, porque vai dizer em Gênesis que tudo que José fazia, além dele fazer bem feito, Deus prosperava ele. Por quê? Porque ele fazia bem feito e ele colocava Deus na frente de tudo. Então, nesse momento de espera, meus amados, a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para se preparar, para se capacitar, né, para amadurecer, para quando chegar o tempo do cumprimento da promessa, nós não jogarmos tudo por água abaixo, porque se a gente não estiver preparado, meu amado e minha amada, se você não estiver pronto, não estiver pronta para aquilo que Deus vai te entregar, vai escorrer pelas suas mãos e você não vai conseguir administrar aquilo que Deus quer te entregar. Tá? Eu gostaria de ler aqui agora Isaías 64, versículo 4, que diz assim, que é um versículo muito lindo, maravilhoso esse versículo. Isaías 64, versículo 4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O que a gente vê com essa palavra que diz aí 64? Que enquanto nós esperamos no Senhor, Ele trabalha por nós. Enquanto você espera o tempo do Senhor, meus amados, porque tem muitas vezes que a gente quer do nosso tempo, a gente quer da nossa hora, a gente quer do nosso jeito, a gente quer as coisas para ontem, mas o tempo do Senhor é perfeito, agradável e não há defeito no tempo do Senhor. E aqui está dizendo que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, enquanto a gente espera o tempo do Senhor se concretizar, enquanto a gente espera a promessa do Senhor se realizar na nossa vida, enquanto a gente espera no Senhor, seja lá o que for, né? Seja uma libertação de alguém da sua família, seja um casamento que você está lutando, seja um ministério que Deus te prometeu, seja uma promessa que Deus fez na tua vida, enquanto você espera no Senhor, Ele trabalha por você. Por mais que os teus olhos não vejam, o Senhor, Ele é aquele que trabalha por nós. Por quê, meu amado e minha amada? Não precisa o nosso olho ver para Deus trabalhar.
Não precisa os nossos olhos verem para Deus estar trabalhando. Deus é aquele que trabalha. Jesus disse: meu pai tem trabalhado, meu pai é aquele que trabalha até hoje, e eu também trabalho. Então Deus, ele não tira folga. Quando nós esperamos nele, ele trabalha em nosso favor. Ele trabalha na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. Deus, ele é aquele que trabalha, mas nós precisamos esperar e confiar nele. Não queira atravessar, como é que é aquela frase que diz, que muitas pessoas dizem? Não queira atropelar os bois com a carroça. Espere no Senhor. Não tenha pressa, porque a pressa, ela estraga muitas coisas, né? Um exemplo, em Gênesis, Saraí, mulher de Abrão, quando eles eram ainda Abrão e Saraí, ela teve pressa. Deus fez a promessa: Abrão, eu vou te tornar pai, você vai gerar um próprio filho na tua velhice. Aí sabe o que Saraí fez? Toma minha serva Agar, deita-te com ela, para que ela tenha um filho, né? E se cumpra a promessa que Deus fez. Mas era o tempo de Deus? Ismael não era o filho da promessa. Quem era o filho da promessa era Isaac. Mas Saraí, ela quis se apressar. E depois o que aconteceu? Quando Ismael cresceu, Isaac nasceu, Deus cumpriu a promessa, né? No tempo de Deus, Isaac nasceu, Isaac cresceu, Ismael cresceu também. E houve ali uma implicância de Ismael para com Isaac. E o que aconteceu ali? Uma situação de desavença em que Saraí mandou Abraão lançar fora Agar, né? Mandar despedir Agar com Ismael. Então Saraí, ela quis ali acelerar esse tempo da promessa. Ela atropelou os bois com a carroça, em vez de esperar no tempo do Senhor. E futuramente houve ali um estresse, uma situação que para ela resolver reparar a situação que ela mesma atropelou o boi com a carroça, ela mandou Abraão ali expulsar da casa deles Agar e Ismael, que era uma criança na época, né? Então, meu amado e minha amada, não atropele os bois com a carroça. Não tente acelerar o tempo de Deus. Espere no Senhor. Por mais que esteja demorando, espere no Senhor. Lembre-se de quanto maior o tempo de espera, quanto maior a demora, significa que o nível daquilo que Deus quer te entregar demanda um preparo muito grande. Por quê? É algo muito grande para você administrar. É algo muito grande para você aprender. Imaginem só comigo, se José tivesse feito 6 meses só. Se José tivesse feito só 6 meses de administração na casa de Potifar, ele iria conseguir administrar todo o império do Egito? Não iria. Não iria, ele não teria a sabedoria de criar uma despensa para 7 anos. Ele não teria esse dom, essa habilidade, essa destreza administrativa para gerenciar todo o império do Egito. Não teria. Então, meu amado e minha amada, espere e se prepare, porque se Deus está te dando oportunidade de tempo, se prepare. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. E eu gostaria de ler aqui também Isaías, capítulo 49, versículo 23, que diz assim, Isaías 49, 23, parte B desse versículo, que diz assim: então você saberá que eu sou o Senhor, e aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Palavra do Senhor em Isaías 49, versículo 23, parte B do versículo. Meus amados, aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados, porque Deus é aquele que cumpre o que promete, né? E você pode reclamar e se perguntar: mas Deus prometeu e não cumpriu na minha vida, não aconteceu, aconteceu totalmente o contrário. Será que foi Deus que prometeu mesmo? Ou será que foi uma pessoa cheia da carne te entregando algo que não foi Deus que mandou e você recebeu aquilo como se tivesse sido Deus, sendo que não foi? Então é necessário você buscar Deus e confirmar, pedir confirmação de se foi Ele mesmo que te prometeu, que te falou aquilo, ou se foi uma pessoa na carne, porque hoje em dia o que mais tem é gente entregando coisa na carne, tá? Fora os espíritos de adivinhação também que tem, né? Mas aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados, pois Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E Isaías também diz que aqueles que esperam no Senhor
renovarão as suas forças como águias, caminharão e não se correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, né? Terão suas forças renovadas ali pelo Senhor. Então espere no Senhor, por quê? Espere no Senhor, fazendo a vontade dele, fazendo aquilo que ele te entregou para fazer no momento de espera, no tempo de espera. Se prepare, né? Eu não terminei de explicar aqui o capítulo 37 de Salmos, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Quando a gente espera no Senhor, em Salmos 37, voltando aqui, fazendo a vontade dele, ele nos exalta, né? Cumprindo aquilo que ele prometeu. Aqui diz assim, ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. O que Deus tinha prometido para o povo de Israel aqui na época foi de entregar a terra, né? A terra prometida. Então, o que significa aqui? Que quando a gente espera no Senhor fazendo a vontade dele, ele nos exalta, cumprindo aquilo que ele prometeu para nós e derrotando os nossos inimigos. Meus amados, e quando eu falo de inimigos aqui, eu falo de inimigos espirituais, tá? O nosso inimigo não é a carne. Nosso inimigo não é fulano, não é beltrano, não. Nossos inimigos são espirituais. Em Efésios 6 vai dizer, porque a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra os principados, os dominadores, as hostes espirituais no mundo das trevas, né? As potestades. Então os nossos inimigos são espirituais. Então quando a gente espera no Senhor, fazendo a vontade dele, ele nos exalta cumprindo aquilo que ele prometeu e ele destrói os nossos inimigos espirituais. Se é espírito de vício, ele destrói o espírito de vício. Se é espírito de adultério, ele destrói o espírito de adultério da sua vida, né? Se é espírito de engano, ele destrói. Se é espírito de miséria, Deus destrói na sua vida. Basta você esperar nele, fazer a vontade dele, que ele vai te exaltar, cumprindo a promessa que ele te fez e destruindo os teus inimigos, tá? E não se esqueça, aquele que espera no Senhor não é decepcionado. Tá? Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou planejamos, tá, meu amado e minha amada? Então esperem no Senhor. Tenham paciência, aproveitem a oportunidade que Deus dá para vocês de aprender coisas novas, de se qualificar. Não fique pensando, eu sou velha demais para isso, eu sou velho demais para aquilo, eu não tenho mais idade para isso, não tenho mais idade para aquilo. Não fique pensando isso, porque Deus te dá a oportunidade de aprender coisas novas para você se preparar para aquilo que Ele quer te entregar, tá? Então aproveita a oportunidade, se prepara, busca conhecimento, busca crescer nas áreas que o Senhor te direcionar a crescer e espere no Senhor fazendo a vontade dEle, tá? Guarde essa palavra no coração de vocês, que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá? Que essa semana seja uma semana, que esse final de semana seja um final de semana de bênção, cheio da presença do Espírito Santo de Deus e cheio da paciência para que a gente venha esperar no Senhor, tá bom, meus amados? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém?